Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por nós podermos estar aqui. Pega a sua Bíblia aí, Palavra do Senhor. Abra o livro de Marcos, Marcos 4, 26. Aleluia. Marcos 4, 26. Se você achar, coloque-se de pé. Em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Graças a Deus por podermos estar aqui, né? Deus, Ele é fiel, Ele é justo, conhece todas as coisas, né? Todas as situações. Marcos 4, 26. Todos encontraram? Quem encontrou? Pode acompanhar. Pode acompanhar aqui pela projeção. Marcos 4, 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Até aqui? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Papai, diante de Ti nós estamos, diante da Sua presença, diante da Sua graça, Pai. Ser conosco, ó Pai, nesta noite. Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, ó Pai, falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifique esta palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? O que eu tenho aqui na minha mão? Conseguem ver? Não? Mas vocês têm que trocar o óculos, hein? Tão grande. Pega aqui, amor. Traga ali para as pessoas. O que será que é isso, irmão? Meu Deus do céu, o que o pastor está arrumando hoje? Dá um para cada um. O que é isso aqui? É uma semente, fala. É uma semente. Ela é grande? Pequena, né? Comparada à árvore, pequena. Tem beleza? É bonita a semente, irmão? Tem nada de bonito não, né? Não é uma flor, né? Então é uma semente, ela faz algum barulho? Silenciosa, né? É uma semente, não é bela, é silenciosa, não tem beleza. Se eu deixar ela aqui no púlpito assim, ó, em cima aqui do altar, do púlpito, vamos supor aí por um ano, o que vai acontecer com ela? Vai continuar sendo a semente, não vai? Ela vai deixar de ser uma semente? Vai virar uma árvore? Vai crescer? Não vai. Se eu deixar ela aqui por um ano aqui no púlpito, ela vai continuar sendo uma semente. Apenas uma semente. Ela não muda. Não cresce, não produz, não chama atenção. Às vezes passa imperceptível às pessoas. Só que, irmão, basta eu pegar essa semente, colocar ela na terra. Coisa simples. Tudo muda. Tudo muda. A terra faz aquilo que ninguém consegue fazer. A terra, ela desperta aquilo que parece morto. Pensa aqui comigo. Quantos aqui já plantaram alguma coisa? Já plantou alguma coisa, irmão? Amém? O que você plantou, Márcia? Frutas? Quem que plantou frutas aí? Frutas? O que você plantou, irmão Antônio?
Limão, laranja, benção. Quem mais plantou alguma coisa aí? Plantou? Plantou? Meu Deus, todo mundo plantou. O que você plantou, irmã? Olha só, almeirão, beterraba. Jesus Cristo, irmão, fez uma horta lá. Você plantou uma árvore, você plantou um pé de feijão, plantou flor, né? Plantou beterraba, plantou laranja, algumas frutas. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você plantou, você ficou olhando lá 24 horas para ver se ia crescer a fruta? Se ia nascer ali, a semente ia brotar? Ficou lá, irmão, assim, falando, não vou nem dormir hoje olhando aqui para a minha plantação para ver se vai nascer, vai brotar. Por que você não ficou lá olhando? Por que você não ficou lá olhando? Demora? Fala assim, ó, tem um processo, pastor. Você sabe que existe um tempo. Você sabe que existe uma espera. Só que, irmão, por vezes quando o assunto é Deus, nós queremos plantar hoje e colher quando? Hoje ainda, se possível, né? A gente ora hoje, aí a gente já pergunta para Deus, Deus, o Senhor não vai me responder? Fazemos uma boa ação hoje, e amanhã a gente pensa, será que vai valer a pena mesmo? A gente ajudou alguém, perdoou alguém, ofertamos, jejuamos, evangelizamos. E aí quando nós não vemos um resultado imediato, a gente pensa assim, ó, foi tudo em vão. Tudo em vão. Mas Deus, irmãos, Ele me trouxe aqui hoje para dizer uma palavra no seu coração. Talvez você tenha se esquecido de alguma semente que você lançou. Mas eu vou te dizer uma coisa nesta noite. Deus, Ele não se esquece aonde a sua semente ela caiu. Aleluia. Irmãos, nós vivemos uma geração de velocidade. Nós queremos internet rápida. Alguém quer internet lenta aí? Não, né? Queremos internet rápida. Queremos respostas rápidas. Queremos nos deslocar de um lugar ao outro rápido. Quem aqui que corta caminho para não pegar semáforo? Igual o pastor. Quem dirige foge do semáforo. Por quê? Para não ter que ficar esperando, pastor. Irmãos, parece que nós estamos normalmente, irmãos, o problema é o seguinte, que pra gente parece que tudo precisa ser imediato, mas Deus, Ele continua trabalhando como um agricultor. Ele continua fazendo coisas, irmãos, assim, ó, por processos. Por processos. Bom, porque tudo aquilo que nasce depressa, normalmente também vai desaparecer depressa. Mas aquilo que você constrói, que Deus Ele constrói, permanece. Permanece. E é interessante a Bíblia, irmãos, porque na Bíblia a gente vê que tudo começa num jardim. E Jesus, Ele contou diversas parábolas usando a semente, falando da árvore da vida. Por quê? Porque Deus, Ele gosta de ensinar usando a natureza. A natureza, ela revela os princípios espirituais. E um dos maiores princípios, irmãos, é que toda semente possui um tempo determinado por Deus. Amém? Os estudiosos dizem, irmão, que tem algumas sementes. Por exemplo, qual que é a semente que germina mais rápido? Você sabe qual que é? Vamos chutar. O que você acha que é o que nasce mais rápido você plantando assim? Qual semente? É o rabanete. 3 a 5 dias, irmão. O feijão brota ali com uma semana. Só que tem uma espécie de palmeira. Quanto você acha que demora uma semente de uma palmeira para lá brotar, irmão? O que você acha aí? Demora porque é caro. Quanto tempo, meu amor? 1 mês. Não pode demorar até 5 anos. Já pensou? 5 anos?
E também tem um detalhe, irmãos, nós temos uma questão na semente que é uma questão da dormência. Já ouviu falar disso? Por exemplo, se eu deixar essa semente aqui no púlpito, 1 ano, plantar ela daqui a 1 ano, ela pode germinar. Por quê? Ela ficou num estado de dormência. Você sabia que lá em Israel acharam a semente de tâmara de 2000 anos? E eles fizeram ela germinar? Irmão, você sabe o que é ficar 2000 anos a semente ali esperando em dormência para poder germinar? Um outro também foi uma planta, uma semente de lótus que acharam lá na China. 1300 anos aquela semente estava num rio seco. 1300 anos aquela semente, depois ela germinou. Agora pensa comigo, irmão, será que a semente da palmeira, a semente da tâmara, a semente do lótus, estava morto a semente? Será que a semente estava morta? Não, irmão. Ela apenas possuía um outro tempo para germinar. Por quê? Porque enquanto ela não germina, tudo está sendo preparado por Deus. Deus, ele vai preparando todas as coisas. Então, irmãos, Deus, vou falar para você, ele não trabalha com mágica. Deus, ele trabalha com sementes. Às vezes nós vivemos procurando milagres, mas Deus, na verdade, ele trabalha por princípios. Quando Deus, ele queria alimentar Elias, por exemplo, ele enviou um corvo. Quando ele queria sustentar Israel, ele mandou o maná diariamente. Quando ele queria transformar o mundo, irmãos, ele não mandou um exército, ele mandou uma criança numa manjedoura. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele gosta de começar pequeno. Deus, ele começa pequeno. Zacarias 4,10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Irmãos, às vezes nós desprezamos as pequenas coisas, as pequenas sementes. Mas Deus não, irmão. Deus não. Às vezes nós queremos árvore, a gente olha para a semente, nós queremos uma colheita. Deus, ele observa o plantio. Às vezes nós queremos o fruto. Deus, ele trabalha primeiro nas raízes. Nas raízes. E aqui está um problema da nossa geração. Porque nós queremos colher, irmãos, aquilo que às vezes nós nunca plantamos. Às vezes nós queremos um casamento forte, mas nós nunca plantamos um diálogo. Às vezes nós queremos filhos obedientes, mas nós não plantamos um exemplo. Por vezes, irmão, nós queremos a prosperidade, mas nós não plantamos a fidelidade. Às vezes nós queremos a paz, irmãos, mas nós não plantamos o perdão. Queremos, às vezes, colher respeito, mas sem plantar honra. Nós queremos colher amizade, irmão, mas sem plantar presença. E Deus diz assim, tudo o que o homem semear, e isso também colherá. Irmão, não existe injustiça na agricultura de Deus. Existe consequência. Consequência. E toda palavra, ela é semente. Guarda isso no seu coração. Cuidado com aquilo que você lança como semente, irmão, porque toda palavra é uma semente. Toda atitude é uma semente. Cuidado, irmão, com aquilo que você toma de atitude. Todo gesto é uma semente. Toda oração, irmão, é uma semente. Toda lágrima é uma semente. E todo ato de generosidade, irmão, creia nisso, é uma semente. Até de repente o teu silêncio diante de uma ofensa é uma semente. E às vezes nós pensamos assim, olha, ninguém viu. Mas eu vou te falar, Deus, ele viu. Ninguém percebeu aquela visita ao enfermo. Ninguém viu o alimento que você levou para uma família necessitada. Ninguém viu. Ninguém viu você naquela madrugada de oração, irmão. Mas eu vou te dizer,
Deus, ele viu, irmãos, e nada é desperdiçado. Deus, ele está vendo todas as coisas. Você já imaginou um agricultor numa lavoura? Ele entra lá, porque agora é tudo automatizado, né, com máquinas e tudo. Como que era antes? Eles enchiam um bordão de semente, um saco de semente, e ali no momento que ele ia andando, o que ele fazia? Ia lançando a semente, não é assim? Tinha um saco cheio de semente, durante horas. Ele vai ali lançando a semente, às vezes uma por uma, né? Uma por uma. Quando ele termina, o saco da semente está vazio. Se alguém perguntar assim, onde que estão as sementes? Ele vai responder, olha, eu não perdi, eu investi. E olha só que resposta extraordinária, irmãos. Porque ele não perdeu. Ele apenas não consegue ver elas. Se ele olhar para trás, ele não vê as sementes que ele plantou. E é exatamente isso, irmão, que acontece conosco. Você acha que perdeu tempo servindo Deus, mas, irmãos, você nunca perde tempo ajudando pessoas. Você acha que perdeu tempo, irmão, sendo fiel, mas Deus está dizendo nessa noite, olha, você não perdeu, você plantou. Fala aí para o seu irmão que está do teu lado, você plantou. Você plantou, irmão. Irmãos, quem planta em Deus, nunca planta em vão. Tenha isso no seu coração, irmão. Plante em Deus. Talvez existam pessoas aqui dizendo, pastor, mas faz anos que eu oro pelo meu filho. Você está plantando. Pastor, mas o meu casamento ainda não mudou. Continua plantando. Às vezes você pode dizer, pastor, mas a minha empresa ainda não prosperou, irmão. Continue plantando. Continue plantando honestidade. Continue plantando fidelidade. Continue plantando excelência. Uma hora vai chegar a colheita. Porque Deus, irmãos, ele nunca abandona uma lavoura que ele está regando. E eu quero deixar uma pergunta para você guardar até o final dessa mensagem. Que tipo de semente você anda plantando todos os dias? Que tipo de semente você anda plantando todos os dias? Porque a semente, irmãos, do amanhã, tudo que você vai colher amanhã, toda a colheita de amanhã, você começou a plantar ela hoje. Hoje. E lembre-se dessa frase, a semente, irmãos, ela desaparece dos nossos olhos, mas ela nunca desaparece das mãos de Deus. Bom, depois de tudo que nós plantamos até agora, às vezes existe uma pergunta que a gente sempre faz para Deus, né? Senhor, por que eu plantei e estou plantando e ainda não colhi? Talvez você entrou aqui exatamente com essa pergunta. Pastor, eu oro. Pastor, eu jejuo. Pastor, eu sou fiel. Pastor, eu sirvo. Mas parece que Deus não faz nada. Parece que Deus não está fazendo nada. Irmão, se você fez essa pergunta, saiba que você não é o primeiro a fazer essa pergunta. Homens e mulheres da Bíblia, irmãos, também passaram por esse sentimento. Mas existe uma verdade que muda completamente a nossa visão a respeito disso. Deixa eu te falar uma coisa. O milagre da semente, ele acontece quando justamente ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando. Vocês já perceberam que ninguém vê uma semente germinar? Nós vemos a árvore, nós vemos os frutos, nós vemos as flores, mas ninguém vê o momento que a vida começa. Irmãos, tudo começa escondido debaixo da terra, no escuro, no silêncio. E Deus, irmãos, me ensinou algo extraordinário, que o silêncio de Deus, irmãos, nunca significa ausência de Deus. E às vezes significa apenas que Ele está trabalhando. De repente ali onde os nossos olhos, eles não conseguem enxergar. Mas Deus, Ele está trabalhando.
Olha aí para essa semente que eu te dei. Está com ela aí? Quando ela é colocada na terra, irmãos, essa semente aí que te dei, o que acontece? Ela desaparece. Quem passa pelo terreno ali, se você plantar essa semente, vai olhar e não vai ver nada. Nada. Mas o agricultor, ele sorri. Por quê? Porque ele sabe que alguma coisa está acontecendo ali. A semente está lá, está plantada. Algo está acontecendo. E ele conhece o segredo, irmão. Porque quem olha de fora não conhece. Mas a terra está trabalhando. A terra está trabalhando. E assim também acontece conosco. As pessoas, elas olham para você e vão dizer: olha, nada mudou. Mas Deus, ele responde: olha, você não está vendo as raízes. As raízes. Os cientistas explicam que a primeira preocupação da semente, sabia que não é ela crescer para cima? Você já plantou feijão? Planta um feijão num copo transparente para você ver. Ele não cresce para cima primeiro, irmão. Ele enraiza primeiro. Ele cresce primeiro para baixo. Qualquer planta é assim. Ela procura primeiro as raízes para depois ter os frutos. Ela busca sustentação para depois ter aparência. E isso é uma lição para nós que nós podemos tirar. Porque nós vivemos em uma geração, irmão, preocupada com aquilo que aparece. Mas Deus, ele está preocupado com aquilo que sustenta. Porque o que cresce, irmão, sem raiz, ele cai na primeira tempestade. Na primeira tempestade. Você já ouviu falar do bambu chinês? Imagina um bambuzal, irmãos. E tem uma espécie conhecida como bambu chinês. Irmão, durante anos o agricultor, ele rega, ele aduba, cuida, e aparentemente não acontece nada. Está lá o bambuzinho lá. Quem passa diz: olha, esse homem é louco, está perdendo tempo. Só que debaixo da terra, irmãos, as raízes estão se formando. E está se formando uma estrutura capaz de sustentar o bambu. Uma árvore enorme. E aí quando chega o tempo certo, irmãos, em poucas semanas, o bambu cresce vários metros. Vários metros. Some para cima. A pergunta é: ele cresceu em poucas semanas? Não, irmão. Ele cresceu durante todo aquele período de anos em silêncio. Estava invisível, mas estava vivo. E talvez, irmão, seja exatamente isso que Deus, ele esteja fazendo com você. Você pensa que nada está acontecendo, mas Deus, ele está fortalecendo algo que ninguém vê. As suas raízes. Para que quando vem a tempestade, irmãos, não seja somente beleza, não venha a ser arrancado, levado, destruído. E às vezes é assim, irmão, nós temos raízes no Senhor. Você lembra de Ana? A história de Ana? Irmãos, Ana, ela plantou por muito tempo. Foram vários anos plantando em lágrimas, irmãos. Ano após ano em lágrimas. Enquanto Penina zombava dela, enquanto todos olhavam apenas para a esterilidade, Deus olhava para as lágrimas dela, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Olha só que expressão linda. Irmão, não significa que Deus havia esquecido. Significa que chegou um tempo determinado. Um tempo certo. Bom, porque Deus, ele nunca responde apenas pela necessidade. Ele responde pelo tempo perfeito dele. Fala para o seu irmão que está do teu lado: logo chega o seu tempo perfeito em Deus, irmão. Descansa o teu coração, tem um tempo perfeito. Mas talvez você esteja dizendo: pastor, a minha família ainda não mudou. Eu vou te falar, continua plantando. Às vezes você vai falar assim: pastor, o meu filho, ele continua distante. Irmão, continua plantando. Talvez você vai falar: pastor, a minha esposa ainda não voltou para Jesus. Eu vou te dizer, irmão, continua plantando. Porque nenhuma oração feita por fé, com fé, irmãos, ela é perdida. Nenhuma lágrima derramada, irmão, diante de Deus, ela evapora. Você vê lá que o Salmo 56 mesmo, ele diz que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Nenhuma lágrima é perdida. Olha só que coisa extraordinária, irmãos. Aquilo que você enxuga no rosto, Deus, ele guarda.
Deus, Ele guarda cada lágrima. Agora nós chegamos para o final. Nós chegamos no maior exemplo da Bíblia. Quem que é o maior exemplo da Bíblia? Jesus. E Jesus, ele diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus estava falando dele mesmo, irmão, que ele era a semente enviada pelo Pai. E a cruz, irmãos, parecia uma derrota, mas era na verdade um plantio. E o sepulcro parecia o fim, mas era apenas a terra corrigindo a semente. E no terceiro dia, irmãos, a pedra ela foi removida. A vida rompeu da morte. A maior colheita da história ela começou. E nós estamos aqui hoje, irmãos, porque uma semente foi plantada lá no Calvário, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E perceba uma coisa, irmãos, a semente ela nunca reclama da terra. Ela entende que precisa passar por ela. E nós reclamamos por vezes do processo. Mas Deus, Ele sabe, irmãos, que algumas coisas só nascem depois de um sepultamento. Tem sonhos, irmãos, que precisam morrer. Tem orgulho que precisa morrer. Tem vaidade que precisa morrer. Tem pecado que precisa morrer. Porque toda morte em Deus, irmãos, prepara uma ressurreição. E Deus nunca enterra um filho, irmãos. Ele planta uma semente, na verdade. Você já reparou que a semente, ela rompe a própria casca dela? E a casca era algo que a protegia. Mas agora precisa ser quebrado. E se ela permanecer dentro da casca, irmãos, ela nunca vai produzir nada. E existem pessoas, irmãos, que estão presas na casca do medo. Existem pessoas que estão presas na casca da mágoa. Existem pessoas que estão presas na casca do orgulho, da religiosidade. Irmãos, e Deus, Ele está dizendo: chegou a hora de você romper. Aleluia. Porque quem rompe a casca, irmãos, quem não rompe a casca, nunca vê o céu. Nunca vê o céu. Talvez hoje Deus, Ele não esteja tirando você da terra, porque ainda pode ser que Deus esteja fazendo crescer raízes que vão te sustentar daqui para frente. Então não fica triste pelo processo de Deus, que a colheita ela vai chegar. Irmãos, depois de tudo que nós vimos aqui, tem uma última verdade que Deus colocou no meu coração. E talvez ela seja a mais importante de todas. A colheita ela chega para quem não desiste de semear. A colheita ela chega para quem não desiste de semear. Lá no texto de Gálatas, o apóstolo Paulo ele não disse apenas que quem planta ele colhe. Ele acrescentou uma expressão muito importante. Ele diz assim, ó: a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Gálatas 6:9. Coloca aí pra gente, Manu. Projeta aí, por favor. Gálatas 6:9. Perceba, irmãos, que a promessa aqui, ela tem uma condição. Não é apenas plantar, é continuar plantando. Porque, irmãos, muitas pessoas não deixam de colher porque Deus falhou. Muitas pessoas deixam de colher porque deixaram poucos dias antes da colheita. Olha só como que diz: e não nos cansemos, vamos ler junto? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Perceba que a promessa, irmão, tem uma condição. Não é apenas plantar, mas é continuar plantando. É não desfalecer. Então é você levantar cada dia e continuar plantando.
É você acordar a cada manhã e continuar plantando. É você perseverar naquilo que Deus ele colocou no seu coração. E nós temos várias pessoas na Bíblia que tiveram um momento diante de um plantio e diante de uma colheita. Diante de lançar a semente, perseverar lançando a semente, para depois colher. Você lembra de Isaac? Isaac mesmo foi a colheita no tempo certo. Isaac, em Gênesis 26, irmãos, tinha uma fome na terra. Humanamente, irmãos, aquele não era o momento de plantar, estava tudo seco. Quem olhava para o campo dizia assim: é perda de tempo. Mas Isaac, ele ouviu Deus e semeou. Quem que Isaac ouviu? Deus. E a Bíblia diz: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Percebam que há algo extraordinário aqui. Não foi a terra que mudou, foi a bênção de Deus sobre a semente. Irmãos, há pessoas esperando circunstâncias perfeitas para obedecer. Mas Deus muitas vezes, irmãos, Ele manda plantar justamente no tempo de escassez. Porque quando a colheita vier, irmão, ninguém pode dizer que foi sorte. Todos reconhecerão que foi a mão de Deus. Aleluia. Você lembra de Davi? Davi, ele planta a semente da fidelidade. Antes do palácio, houve o campo. Antes da coroa, houve o cajado. Antes de governar Israel, Davi, ele aprendeu a cuidar de poucas ovelhas. A palavra diz assim: ninguém via, ninguém aplaudia, mas Deus ele via. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, irmão, ninguém lembrou de Davi. Todos esqueceram, menos Deus. Enquanto os homens eles olhavam para a aparência, Deus olha o quê? Para a fidelidade. Irmãos, nunca pense que Deus ele não vê aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É justamente ali, irmão, que Ele prepara grandes chamados. Grandes chamados. Pega novamente aí a semente. Olha para essa pequena semente. A semente, ela me lembra muitas coisas. Essa semente, ela me lembra aquela oração que você fez há anos. Essa semente, irmãos, me lembra daquele jejum que você fez e ninguém soube, daquela oferta feita em silêncio, daquela visita ao hospital, daquele perdão que custou caro, daquela madrugada que você chorou sozinho diante de Deus. Quando eu olho para a semente, irmão, eu lembro tudo isso. Eu vejo tudo isso. Talvez você tenha até esquecido. Mas Deus não. Deus não esquece. A terra não. Irmãos, a semente ela permanece escondida por muito tempo, mas chega um dia que ela rompe da terra e é justamente aquilo que estava invisível se torna impossível de esconder. E assim também será aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Creia nisso. Hoje parece enterrado, mas amanhã vai ser um testemunho. Hoje parece silêncio, mas amanhã haverá louvor. Hoje parece perda, irmão, mas amanhã vai ser colheita. Colheita. Eu quero fazer um convite para você. Você que sente que plantou muitas sementes no longo da vida, mas ainda não viu colheita. Vem aqui para frente que eu quero orar por você. De repente você semeou bastante,
mas você não está vendo comigo. Vem aqui para frente. Vamos orar nesse momento. Vamos orar com o papai. O Rabaxu decanta, Lagai Shudecanta, Espírito Santo de Deus. Na sua dependência nós estamos, ó Santo Espírito. O Rabaxu decanta, Lagai Shudecanta, Hereg, Remenege, Shurianda, Lagai Shudecanta, Se conosco, ó Espírito Santo. Faz o teu agir, ó Pai. Que estão, ó Pai, os seus filhos, suas filhas, ó Pai, diante da sua presença. Diante, ó Pai, da sua graça, ó Pai, diante da tua palavra que foi lançada aqui nesta noite. Muitos aqui, ó Pai, têm semeado, ó Deus, uma vida inteira, Senhor. Mas, Senhor, não tem visto, ó Pai, Senhor, a colheita. Não tem visto, ó Pai, Senhor, aquilo que plantou germinar, dar frutos. Mas é nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, que nós nos colocamos diante de Ti, essas sementes. Essas sementes que foram plantadas com sinceridade, ó Pai. Essas sementes que foram plantadas com lágrimas, ninguém viu. Essas sementes, ó Pai, que foram plantadas com renúncia, ó Pai, que ninguém valorizou. Aquelas orações, ó Pai, que foram plantadas em silêncio, ó Pai, a fidelidade praticada, ó Pai, quando não havia aplausos, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, dá-nos perseverança, Senhor, para continuarmos semeando. Senhor, que a nossa fé, ó Pai, não desfaleça. Que a nossa fé, ó Pai, não desfaleça, ó Deus. Em nome de Jesus, que no tempo determinado por Ti, ó Pai, na hora que chegar, que a colheita dos Seus filhos seja gloriosa. Assim, ó Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Dai-nos, ó Ai,